Eu vou falar do maior assunto do momento agora, galera, que é a DeepSeek. A DeepSeek é uma empresa chinesa de inteligência artificial, tipo o Chat GPT. A grande diferença é que ela é de código aberto e muito mais barata. Essa empresa, ela abalou o mercado inteiro, não, na verdade não somente o mercado, mas o mundo como um todo. Só para vocês terem uma noção, a DeepSeek, ela deu um prejuízo de mais de US$ 1 trilhão nas empresas de tecnologia, principalmente a Nvidia, que é a maior empresa do mundo, ou pelo menos era, né? Ela teve uma desvalorização de quase US$ 600 bilhões. Mas esse vídeo eu estou fazendo ele para ilustrar o que eu acho que representa essa empresa, na verdade não a empresa, mas o conceito por detrás de tudo isso aí, que é o seguinte. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, que a DeepSeek é uma empresa chinesa, como vocês provavelmente já sabem. E o que isso significa, pessoal? Significa que ela foi produzida num país, como que eu posso dizer, considerado uma ditadura. E muitos, por um lado, realmente tem que falar que é uma coisa ruim, né? Não tem como negar que a ditadura é uma coisa ruim. Porém, a gente pode trazer uma lição muito importante sobre isso. Que é o que, pessoal? Que algumas empresas, não, perdão, alguns países, principalmente como a China, que não é uma ditadura, aliás, que é uma ditadura, mas o fato de ser uma ditadura, eu consigo enxergar uma grande vantagem, que é o seguinte, em relação às democracias. Por isso que eu acho que as democracias no Ocidente, até nos Estados Unidos também, estão fadadas ao fracasso. Ou as democracias em si vão fracassar, ou elas vão realmente obliterar os países, inclusive o Brasil. Por que eu acho isso? Porque as democracias, elas sempre estão pensando no governo, sempre estão pensando na próxima eleição. Aqui no Brasil isso é muito nítido, mas isso acontece no mundo inteiro que é considerado democrático. E países como a China, pelo fato de não serem democráticos, entendeu? Isso é uma coisa ruim, no sentido de ser uma ditadura, porém, isso acaba trazendo uma vantagem. Que é o quê? Que, querendo ou não, os governantes desses países, especificamente da China, eles acabam tendo um foco muito grande na questão do Estado. Então, eles têm políticas estatais, políticas de Estado, ou seja, eles pensam de fato no longo prazo, em gerações. Aqui nas democracias ocidentais, isso é muito nítido no Brasil, o prefeito, o governador, o presidente, eles sempre estão pensando em políticas no sentido de se reeleger. Eles sempre estão pensando na próxima eleição. Então, isso é uma coisa que, de fato, você não precisa ser muito inteligente para entender isso, mas isso é uma coisa que é muito ruim para o país como um todo. A ditadura tem essa vantagem, galera. Querendo ou não, tem essa vantagem. Preste atenção para vocês verem como que o Brasil economicamente cresceu na época da ditabranda, aliás, da ditadura brasileira, a ditadura militar. Cresceu economicamente muito, cara. Cresceu muito. Por quê? Porque os presidentes, eles não estavam preocupados na eleição. Eles tinham uma preocupação mais de Estado mesmo. Entendeu? E foi nessa época aí que surgiu a Embrapa, a Embraer, essas empresas monstruosas brasileiras. Então, eu vejo uma relação muito forte com essa empresa aí chinesa, com essa questão, entendeu? Porque o Estado, o governo de lá está literalmente preocupado em coisas de longo prazo, diferentemente daqui, do Brasil e do Ocidente como um todo, beleza? Outra coisa que eu também reparei é que a DeepSeek é uma empresa de open source, ou seja, código aberto. A grande concorrente da DeepSeek seria o ChatGPT. E o ChatGPT é código restrito. Análise que eu fiz, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o que eu entendi é o seguinte. Tudo aquilo que existe um certo sentido de restrição vai acabar existindo, pelo menos na maior parte das vezes, uma contraofensiva tentando fazer o oposto, tentando tirar a restrição. E
a DeepSeek é exatamente isso. Entendeu? Ela é o contrário do ChatGPT. ChatGPT é código fechado e eles são código aberto. Entendeu? Então, o ChatGPT era restritivo e a DeepSeek é aberta. Então, ele vem para acabar com essa restrição. Então, o que eu percebi? Restrição, por um lado, é uma coisa ruim, mas acaba criando uma coisa boa. Porque vai se combater a restrição com outras coisas, que no caso é a liberdade. E eu consigo fazer um paralelo muito forte com a DeepSeek com o próprio Bitcoin. O Bitcoin foi uma reação contrária à restrição das moedas fiduciárias. Que as moedas fiduciárias são controladas pelos governos. Principalmente governos que estão pensando só na reeleição, que eles imprimem mais dinheiro, vão fazendo mais dinheiro, eles têm um monopólio, é restrito ao governo, e o governo está pensando só em reeleição, então eles vão queimar dinheiro, vão botar a máquina para rodar e fazer cada vez mais dinheiro. Então o Bitcoin é uma contraofensiva em relação a isso. Ele é código aberto e por isso que eu pensei, eu fiz esse paralelo. Isso para mim faz muito sentido, porque a DeepSeek, nesse sentido, ela parece muito com o Bitcoin, na minha opinião. Então são essas duas questões aí que eu percebi em relação a DeepSeek que faz muito sentido para mim. Eu não sei se faço para vocês, mas até a próxima. Tchau.